Momento de meditação. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Que promessa por causa de obediência. Nós lemos no livro de Gênesis, capítulo 22, do versículo 15 ao 18. E o profeta de Deus para esta era, o irmão William Mário Branham, na mensagem O Patriarca Abraão, no parágrafo 2 em diante, o profeta de Deus diz: que promessa por causa de obediência. Obediência é o que Deus quer. Certa vez foi dito que obediência é melhor do que o sacrificar. Obedecer o Senhor é melhor do que qualquer sacrifício que você possa fazer. Agora estamos face a um grande texto hoje à noite. O patriarca Abraão, o que foi chamado o pai da fé, porque Deus lhe fez a promessa de herdar a terra e a sua semente. E é através de Abraão que nós, estando mortos em Cristo, nos tornamos semente de Abraão e somos herdeiros com ele, conforme a promessa. Agora, Abraão foi apenas um homem comum, não tinha nada de especial. Deus não chegou a chamar-lhe, enquanto ao que temos em registro,
até completar 75 anos. Sua esposa, que era sua meia-irmã, com 65 anos nessa ocasião, e eles provavelmente já estavam juntos desde que eram bem jovens, e ela era estéril, não tinha filhos. Deus chamou para uma separação completa, para separar-se do resto do mundo e de todo o seu povo e de todos os seus parentes. Havia algo especial para ele fazer. E quando Deus espera você fazer algo especial, Ele exige uma separação completa de qualquer dúvida. Você tem que chegar à obediência completa, a obedecer o que Ele diz. Deus exige. Você não pode fazer isso de forma diferente. E agora, Ele sempre dá um exemplo. E esse foi o exemplo de uma completa separação de toda a sua família, de todos os seus parentes e assim por diante, para andar com a vida separada a Deus. Os anos passaram, nada aconteceu. Mas ainda assim, Abraão ficou firme. Não desanimou. Ele nunca duvidou das promessas de Deus por incredulidade, mas foi fortificado, dando louvor a Deus. Ano após anos, à medida que passavam, sem dúvida que muitos críticos vinham e diziam: Abraão, pai das nações, quantos filhos você tem agora? Isso não fez duvidar. Sem filho, Sara havia passado do tempo de vida de dar à luz, claro, muito depois da menopausa, mas ainda assim, Abraão cria em Deus do mesmo modo. Ele fez os preparos para o bebê, porque sabia e estava certíssimo de que Deus não podia fazer uma promessa que não fosse suficiente para sustentá-la. Isso deve trazer uma lição para todos os filhos de Deus. Quando Deus faz uma promessa, Ele é poderoso para sustentá-la. Se você crer como Abraão, nosso pai, creu, sua semente deveria pensar a si mesmo, independente de quão irreal pareça, quão inatural pareça para a mente natural. É irreal, é inatural para a mente natural. Entretanto, Deus não pode fazer uma promessa que Ele não seja suficiente para cumprir. Cremos nisto mesmo hoje. Toda semente verdadeira de Abraão crê nisto mesmo. Não importa as circunstâncias. Quanto conhecimento acumulamos, quantas coisas têm acontecido, quão natural seja para a mente natural. A mente natural, para ela é uma loucura,
é uma coisa estranha, porque a mente é natural e a fé, ela é sobrenatural. A mente natural não tem como captar o sobrenatural. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E por ela, os antigos alcançaram testemunho. E você também. Só que a sua mente natural não pode entender a fé que é inatural para a mente natural. As circunstâncias, quanto conhecimento acumulamos, quantas coisas têm acontecido, quão inatural seja para a mente natural, quão insensato seja, ou melhor, para a mente natural, não faz nem um pouco de diferença. Se Deus disse que é assim, assim é. A semente de Abraão está firmada no assim diz o Senhor, caso encerrado. Verificamos que 25 anos mais tarde não havia filhos. Para Abraão não fazia nenhuma diferença. A semente de Abraão está firmada no assim diz o Senhor, que esta Bíblia, as promessas de Deus. E ainda assim Deus foi fiel em cumprir a sua promessa a Abraão, pois Abraão creu em Deus. O menininho apareceu em cena, o pequeno Isaque. Então, depois do pequeno Isaque aparecer em cena, então verificamos que Deus lhe deu um teste duplo. Olha a dificuldade, 25 anos segurando aquela fé, e passa os 25, o bebê aparece, o Isaque aparece, mas depois vem um teste duplo. Isaque, com seus 15, 16 anos, o teste duplo, ele diz: este filho, depois de ter agora 115 anos, ou 20, tinha Abraão, ele disse: quero que leve o teu filho único, e o leves até a montanha, e eu lhe te mostrarei. E lá oferece-o nessa montanha como sacrifício. Em outras palavras, destruir toda evidência que ele tinha de que a promessa se cumprira. Isso é tirar todas as coisas naturais. Nada impede o grande propósito de Deus. Destrua as evidências. E Abraão disse: eu recebi como se estivesse ressuscitado, e estou certíssimo que Ele é poderoso para ressuscitá-lo dos mortos. Assim é com os que agora são a semente de Abraão, porque Ele nos ressuscitou dos mortos. Estávamos mortos em pecados e ofensas, e aquele que foi poderoso para mudar minha mente
mudar meus pensamentos, mudar minha natureza, mudar-me completamente. Ele pode fazer o que lhe agrada. Ele mudou a minha vida. Você pode dizer, filhos e filhas de Deus, Ele mudou a minha mente, mudou os meus pensamentos, mudou minha natureza, aquela natureza herdada dos pais, aquela natureza difícil, que não combina com a natureza do cordeiro, dirigido pela pomba. Os filhos de Abraão estávamos vivendo no pecado, com os pensamentos, mas aquele que foi poderoso para mudar a minha mente, mudar meus pensamentos, mudar minha natureza, mudar-me completamente. Ele pode fazer o que lhe agrada. Ele pode. O que ele disse, eu creio que é verdade. Toda semente de Abraão crê nisto mesmo. Você pode dizer, ele mudou a minha mente, ele mudou a minha vida, ele mudou a minha natureza. Hoje eu sou um cordeiro, dócil, guiado pela pomba, como ovelha, que não reclama os seus direitos. Não, mas entregou tudo a Deus, e Deus o dirige. Abraão, não desobediente a Deus, pegou o rapazinho, a evidência, e nesta manhã disse aos seus servos, espere aqui com as mulas, e o filho e eu iremos além para adorarmos, e eu e ele voltaremos. Oh, como vai ele fazer isso? Quando ele sobe ao topo da montanha para tirar a vida do seu próprio filho. Entretanto, ele diz, o filho, o rapaz e eu voltaremos. Ele sabia que algo tinha de acontecer. E ele não sabia exatamente como Deus ia fazer aquilo. Não era essa a questão. Ele sabia que Deus tinha prometido. Quando Deus faz uma promessa, você não tem que saber como Deus vai fazer. Ele vai fazer. Não é da sua conta de saber como Ele vai fazer. Você apenas espera crendo que Deus fará algo da sua maneira, não da nossa maneira. É só isso o que nos importamos em saber que Deus prometeu. Como será? Não posso lhe dizer, não sei como. Ele prometeu e eu creio. E você aceita o que Deus está fazendo da maneira dele. Mas Deus disse que sim. Ele enviará Jesus Cristo pela segunda vez. Ele virá em forma física. Ele declarará a posse dos que são seus. Haverá 1000 anos num reino milenar sobre esta terra. Com ele
com os redimidos. É isso que ele prometeu e esperamos a chegada dessa hora, a volta física do Senhor Jesus Cristo nos ares. É isso que a semente de Abraão crê. Ele prometeu curar os doentes. Nós cremos na cura dos doentes, ressuscitar os mortos, expulsar demônios. Ele prometeu fazer isso. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como? Não sei. Eu só sei que Deus faz estas coisas. Como? Eu não sei. Ele prometeu fazê-lo. Nós cremos, assunto encerrado. Quando uma pessoa crê em Deus, ela crê em tudo que Ele diz. Toda palavra, eu creio, Senhor. E a fé, ela vem por ouvir. Você meditando, orando, e a fé vai aumentando. E é assim que Abraão creu em Deus. Como Abraão creu em Deus? Meditando, orando, dando glória a Deus, estando certíssimo. O que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. E você meditando, orando como Abraão, e a sua fé aumentando. Agora ele recebeu o pedido de destruir toda evidência que a promessa dele seria cumprida, mas ele estava certo de que Deus podia fazê-lo. Agora, não somente ele deu esta grande promessa, mas também a deu a sua semente. E porque Abraão foi fiel e guardou a palavra de Deus, que Deus lhe prometeu, e sabia que Deus podia ressuscitar este filho, e ele não poupou seu próprio filho, mas Deus foi um tipo de Deus entregando seu filho, claro, enquanto ele subia a montanha, carregando a lenha e assim por diante. Como Cristo mais adiante carregou seu próprio bloco para sacrifício, morro acima, para onde ele foi crucificado. E nós entendemos que nisto, ao fazer isto, isso agradou muito a Deus, ver que Abraão o amou acima de qualquer coisa na terra, até seu próprio filho. Ele o amava acima do que qualquer pessoa pudesse dizer, do que qualquer pessoa pudesse fazer. Ainda assim, ele amava Deus bastante para crer em sua palavra. Você ama a Deus acima de filhos, de esposa, de esposo. Você ama a Deus acima do que todas as coisas. Pai, mãe, filhos, mulher. E você confia nele. Todos da semente de Abraão creem em Deus assim, como Abraão. Eles estão crendo em Deus e sabendo que isso agradou tanto a Deus, que foi isto que ele disse: a tua semente possuirá as portas de seu inimigo. A tua semente possuirá as portas de seu inimigo. Lembre-se, isso foi o assim diz o Senhor. A semente de Abraão crê nisso. Se você for semente genuína de Abraão,
a fé que Abraão tinha em Deus está em você. E você crê que aquilo que Deus disse, Deus cumpre a sua palavra. Você é uma semente genuína de Abraão. A fé que Abraão tinha em Deus está em você, nos filhos de Deus, incluído na promessa de possuir as portas do inimigo. Você crê como Abraão em Deus certíssimo, dando glória a Deus contra a mente natural, que a bênção do Deus eterno vem sobre a semente de Abraão, que tem o assim diz o Senhor, de possuir as portas de cada inimigo. Que a bênção e a fé que estava em Abraão esteja em cada um de nós como semente de Abraão. Amém.